quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a sua gloriosa paz e as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, o Facebook e o Instagram. Que Deus possa abençoá-lo através desta mensagem e que esta mensagem possa trazer esclarecimento, trazer o caminho. Amém? A nossa igreja fica situada aqui na rua São João, número 915, né? E os nossos cultos são aos domingos às 7h30 da noite, né? E às quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira o culto da vitória às 7h30 da noite e sexta-feira o culto de cura e libertação também às 7h30 da noite. Amém? A palavra de hoje está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, que diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos. Só daqui. Porque da muita ocupação vêm os sonhos. Só isso. Amém? Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, abre a minha mente e o meu coração e planta esta palavra e faça com que ela venha brotar, crescer, frutificar e habitar abundantemente em minha vida. Amém. Podeis sentar. Meus amados, nosso culto de hoje, tema Deus, Ele quer restaurar os teus sonhos. Deus quer restaurar os teus sonhos. E nós escolhemos exatamente essa passagem aqui em Eclesiastes, que fala de sonhos. Mas antes de começarmos, eu quero convidar aqui a diácona, a irmã Zélia, para trazer o seu testemunho que nós apresentamos no culto da virada. Além de vários testemunhos, eu escolhi o dela, né? Mas teve muito testemunho aqui, graças a Deus, pela campanha que nós fazemos às quarta-feiras. Então, ela vai trazer o testemunho por causa do tema de hoje, para as pessoas entenderem. E eu gostaria que ela contasse o testemunho dela, né? Daquilo que Deus colocou no coração dela. Amém? Eu peguei dela de surpresa aqui. Então, nós vamos ouvir o testemunho da obreira, a irmã Rosélia, né? E preste atenção a esse testemunho. Não tem ninguém aqui para operar. Alô? Não tem mais. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu já até contei o testemunho na quinta-feira, como todo ano, no dia 31 a gente conta, mas como o pastor me pediu para me repetir novamente, então vou eu contar. Vou resumir, para não ficar tão extenso. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e eu estou aqui para agradecer o nome do Senhor Jesus, não o nosso, né? A glória é dele, não é minha. Então, foi assim, no começo do ano, eu resolvi, assim, fiz um voto a Deus, de meu dízimo ser 20%, né? Porque como todos nós sabemos, o dízimo é 10%, mas eu senti de Deus no coração de fazer 20%. Aí então, desde esse dia que eu comecei a honrar meu voto, Deus tem me honrado também muitíssimo. Então, a minha clientela aumentou, as minhas mercadorias aumentaram, assim de uma forma que eu nunca tinha visto. Como eu disse aqui antes, eu tenho muita mercadoria em casa e muito cliente mesmo, graças a Deus. Também meu sobrinho, o Olivan, também a gente pediu por ele, pelo emprego, e ele conseguiu um emprego, não só um emprego, mas ele foi promovido à gerência. Também já praticamente está casado e vivendo muito bem com a esposa dele, só não casou ainda de papel passado, mas estão vivendo. Mas em nome de Jesus ele vai casar também. Também tenho dois irmãos que trabalham na área de vigilância, de vigia noturno. Aí ultimamente eles estão trabalhando em Ponta Porã, já extremando com
Paraguai. Minha mãe orava sempre por eles e pedia que Deus botasse uma cidade para eles trabalhar, para dar tudo certo. E, no entanto, ela está dando tudo certo. Meus irmãos estão ganhando bem, está até ajudando ela. Sempre está mandando. Então, vivendo bem, graças a Deus. Sim, e a principal de todas foi a minha saúde, né? Porque eu tinha feito o exame, aí deu um probleminha no meu útero e no meu seio também tinha dado um caroço. Tinha dado nem um caroço não, corrigindo aqui, tinha dado um cisto. Aí agora eu repeti os exames e não deu nada. Então tudo foi cura, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu só tenho a agradecer. Então, se eu fosse contar aqui, eram muitas, porque em meio a essa pandemia, muita gente, a gente sente muito, né, pelas perdas, mas assim, eu não tenho muito assim, como é que se diz? Se queixar. Tirando das vítimas, que é claro que a gente sente, né, porque nós somos seres humanos, a gente sente. Mas Deus tem me abençoado em meio a essa pandemia muito, viu? E aí, Deus tem honrado muito, não tem deixado faltar nada. Também meu esposo também tem trabalhado também sempre. E aí, Deus tem nos abençoado, viu? E eu agradeço a oportunidade. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Amém? Amém. Amém. A salva de palmas do Senhor Jesus. Meus amados, por que eu pedi que ela contasse? Ela já tinha contado na virada. E eu escolhi o testemunho dela para mostrar, por causa do nosso tema de hoje. Nosso tema é Deus, Ele quer restaurar os teus sonhos. Baseado aqui, né, eu escolhi alguns textos bíblicos para a gente falar desse tema. E eu começo aqui com Eclesiastes, quando Paulo ele fala que os sonhos ele vem geralmente das nossas muitas ocupações. Sonho aqui é projeto. Porque tem o sonho quando Deus nos revela. Porque Deus, Ele nos revela através de sonhos, né? E através também de visões. Ele dá visões e sonhos. E eu falo isso porque Deus já tem me revelado muito através de sonhos. A última revelação agora foi a gravidez da minha filha, que eu não sabia, né? E aí eu comentei que eu tinha sonhado que eu chegava numa casa, ele já sabe disso, e eu tinha 2 netas e 1 neto, né? E ele me chamou para jogar bola. Ele era um menorzinho e eu não tenho um neto homem. E aí eu disse, deve ser uma das minhas filhas, a Ariane, que deve estar gestante. No entanto, era Charlane, que está gestante. Só resta saber se é homem, né? Mas Deus me avisou. Antes muito dela me contar, eu já estava sabendo se uma das meninas está grávida. Eu falei para ela, uma das meninas está grávida, né? Porque Deus, Ele revela mesmo. Mas sonho aqui, nós estamos falando de projeto. O rei Salomão, ele está dizendo que o homem que tem projetos, o homem que trabalha, o homem que se empenha, esse homem, ele sonha com seus projetos, ele sonha com o seu trabalho. E se ele tem muita ocupação, ele sonha. O desocupado, ele não sonha. Ele é cabeça fria, como o pessoal diz, cabeça de peixe, né? Porque ele é desocupado. Mas quando o homem é ocupado, ele sonha. E nós temos o caso do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele até fala, né, nas revelações, que ele vivia exatamente para a obra. O sonho dele era ele divulgar o evangelho no maior número de pessoas possível, ou seja, fazendo exatamente aquilo que Jesus sonhou. Paulo estava dando continuidade. E quando Paulo, o próprio Deus revela isso lá em Atos, Atos 9:15, ele diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, quem Deus estava falando aqui? Deus estava falando com Ananias. Ananias era um profeta. Quando Paulo ele fica cego, né? Aí Deus vem a Ananias e manda ele ir procurar Tarso de Saulo para orar e ele ser curado. E Ananias vai e diz: não, esse homem aí, ele anda perseguindo os santos lá de Jerusalém, e ele veio aqui para nos perseguir, para matar. E aí Deus vai e diz: você vai, porque este homem é um vaso escolhido meu, né? Para alcançar reis, para alcançar os gentios. E Ananias, em obediência e com medo, ele vai até Paulo, Saulo, que não era Paulo ainda, e lá ele ora e ele volta a enxergar. E o Saulo se transforma num Paulo. Então Deus aqui revela para Ananias o projeto dele. Para quem? Para Paulo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de projeto. E depois o próprio Paulo, em 2 Coríntios, ele revela exatamente que o projeto dele era fazer a obra de Deus. Ele não tinha outro projeto a não ser fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diante disso, nós tivemos um outro homem conhecido como sonhador, José. José tinha sonhos ainda na casa do seu pai, e ele contou os seus sonhos, e os irmãos ficaram com inveja. E aí, por causa da inveja, tentaram matar. Depois resolveram não matar, mas venderam ele como escravo. E aí ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar, comprado como escravo. Só que ele chega na casa de Potifar, e Potifar observou que tudo que passava pelas mãos dele prosperava. Então Potifar diz: esse homem é abençoado. E aí Potifar entrega a casa dele para então José. Mas o diabo, ele sempre faz algo para parar ali o projeto de Deus. Então o diabo usa a mulher de Potifar para dar em cima de José e persegui-lo. E aí, por causa disso, ele vai preso. E aí José foi parar onde? Na masmorra de Faraó. E José fica ali 10 anos. Mas quando José chega na masmorra, que não é como a cadeia de hoje, os presos hoje têm comida, vários tipos, como melhor do que a gente, né? Tem banho de sol, naquele tempo as masmorras, as prisões, era no subterrâneo. Ninguém pegava sol não, trancava ali e acabou. Mas quando José chega naquele lugar insalubre, José, ele tinha tudo para entrar em depressão, e o diabo disse: agora eu vou acabar com ele. Ele continua leve, e aí ele passou a ser o chefe agora da prisão, de organizar a despesa, comida, tudo passado pelas mãos de José. E José continuava tendo sonhos. E aí Deus deu um sonho para o copeiro, né, lá do rei, e José falou o que iria acontecer. E o padeiro, um iria ser perdoado e o outro iria morrer. E realmente aconteceu. E aí ele conta, né, só quando estiver lá com o faraó, lembra-te de mim. E aí o rei sonha, né, aquele sonho que com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? E aí ele diz que as vacas magras comiam as vacas gordas. E o rei ficou, o faraó no caso, ficou impressionado com esse sonho. E ninguém conseguiu decifrar esse sonho. E aí o copeiro levou: rapaz, lá na prisão tem um homem que ele vai saber decifrar esse sonho. E aí ele mandou chamar José. E aí José sai da prisão para ser quem? Ser simplesmente
a segunda pessoa mais importante do Egito. Olha só, o que é engraçado a palavra de Deus, e é isso que eu sempre digo, o que é engraçado é que Deus, lá muito antes, ele vem a Abraão, lá em Gênesis 12, vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1, e diz assim, o 2 e 3, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nisso aqui, como a palavra de Deus é fantástica. José, agora um estrangeiro, passa a ser governador de um reino próspero, rico. Como foi que o Egito se tornou a nação mais rica daquela época? Preste atenção no que aconteceu. Quando Deus vem a Abraão e que mandou ele sair do meio do povo dele e ir para uma terra longínqua, ele fez isso porque a família de Abraão era idólatra. E para que Abraão não se contaminasse, ele mandou ele pegar o que era dele e sair do meio do povo dele e ir para uma terra que ele ia mostrar, que era Canaã. Daí Abraão foi e desobedeceu a Deus, porque levou seu sobrinho Ló, levou seu pai. E aí, quando Abraão peregrina pela terra de Canaã, chegou lá e havia muita fome. Abraão foi para onde? No Egito. Chegando no Egito, Abraão sai do Egito muito rico. Os egípcios abençoaram Abraão. O que é que diz a palavra de Deus? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está vendo? Então veja só, quando Abraão sai do Egito, Abraão sai abençoado. A estratégia, ela não foi muito correta, mas ele fez isso por medo, por covardia, porque era homem. É um detalhe, não vou entrar nisso. Então Abraão sai do Egito com muito gado, criação, com criados. Então ele sai rico, né? Então o Egito abençoou Abraão. E o que aconteceu? O Egito se tornou uma terra próspera, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Mas olha só, Abraão, aqui no caso não era Abraão ainda, era Abrão, ele tinha um grande problema. Ele não tinha filhos. E aí depois que ele se tornou muito rico, começaram a haver uma briga entre os vaqueiros de Abraão e os vaqueiros de Ló. Então Abraão chama Ló e diz para ele olhar a terra e ele escolher, que para onde ele escolhesse ele ia ao contrário. Então Ló escolhe toda a campina do Jordão. Então Abraão disse: então eu vou para o deserto. Você escolheu isso aqui, eu vou para o deserto. E assim Abraão foi. Mas Abraão estava muito triste, né? Diz aqui no 13, Abraão estava muito triste. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele: levanta-te os olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, da banda do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Aqui era Deus, né, não deixando o sonho de Abraão morrer. Abraão agora estava triste, sem filho, estava rico, mas a esperança dele era ter filhos, e ele não tinha. E aí Deus chega para ele e diz: olha tudo isso aí, levanta e olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, olha para o leste. Tudo isso que você está vendo, eu vou te dar, a ti e a tua descendência. O que é que Deus estava fazendo aqui com Abraão? Com Abraão, no caso era Abraão. Estava alimentando o seu sonho para que eles não morressem. Porque Abraão aqui, ele estava, quando ele se separou do sobrinho, ele ficou muito triste. E mais tarde,
ele continua triste. E aí Deus chega para ele e fala novamente. No 15 ele diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: e eis que não tenho dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, Abraão aqui estava achando que quem ia herdar tudo era o seu servo, Eliezer. E aí Deus chega e diz para ele: não, o teu herdeiro vai ser gerado em ti. Abraão já estava com 99 anos, e Sara com 89, e ainda Sara era estéril. Então, aos olhos humanos, todas essas dificuldades era simplesmente algo impossível de Abraão ter um filho, pois a sua mulher era estéril, né? E Abraão já tinha 99 anos e ela 89, né? E Abraão, ele vai orar numa cidadezinha que as mulheres eram estéreis, e as mulheres todas são curadas, começam a ter filhos, e Sara não. Por quê? Porque não era chegada a hora. E aí Deus fala com ele, diz: não, o herdeiro teu será gerado de ti e da tua mulher. Mas na frente Deus chega para ele no 17 e diz assim, capítulo 17, versículo 8, diz assim: e te darei a ti e a tua semente, depois a ti a terra e a tua peregrinação, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. E disse mais Deus: tu, porém, guardarás o meu conselho, tu e a tua semente. E antes ele diz assim, e o 5: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te ponho posto, e farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, reis sairão de ti. Então, aqui tudo era Deus alimentando os sonhos de Abraão. Abraão agora já estava novamente desanimado. Aí Deus vai e diz para ele: teu nome agora não é mais Abraão, teu nome agora é Abraão, e quer dizer pai de muitas nações. Preste atenção nisso. Deus falou para Abraão em sonhos. Tudo isso que ele viu foi em sonhos. Ninguém mais viu e ouviu, mas Abraão chegou e disse para as pessoas: meu nome agora é Abraão. E as pessoas devem ter mangado. Como? Pai de muitas nações, não tem nenhum filho. Então Abraão, ele assumia aquilo que Deus colocava, que mostrava para ele em sonhos, e ele não se importava se as pessoas não iam acreditar. Ele acreditava, ele disse: eu agora sou Abraão. E a Bíblia diz que isso foi imputado por fé, por causa que ele acreditava verdadeiramente nas visões que Deus mostrava para ele. Isso é fé, e por isso Abraão é chamado pai da fé, porque ele agia por fé. E isso é maravilhoso, quando nós agimos como Abraão. E Abraão, depois que ele estava no triste, chegou um momento que Deus disse: levanta, olha as estrelas, vê se tu pode contar as estrelas dos céus, porque a tua descendência será como as estrelas dos céus. Mais uma vez Deus termina aqui alimentando o sonho de Abraão, para não deixar o sonho de Abraão morrer. O que é que nós aprendemos aqui com Abraão? É que Deus, ele sempre está alimentando o nosso sonho. O grande problema é saber se eu acredito, é se eu vou acreditar no sonho que Deus está colocando diante de mim, ou se eu vou achar que isso é loucura, ou eu vou achar
que isso não vai acontecer, ou eu vou achar que o momento, a situação, a circunstância não vai acontecer. Uma certa vez eu estava em Teresina e uma pessoa me ligou, a igreja conhece essa história, e a pessoa me ligou: pastor, eu estava orando e Deus me mostrou o senhor. Eu estou com um grande problema aqui, Deus disse que era para me procurar o senhor. E a gente estava almoçando lá em Teresina, no Ramon. Não, nem ela lembra de eu também. Eu sei que era em Teresina. Não? Não. Era no Marco. Você estava almoçando lá. E aí eu disse para ele: olha, eu estou aqui em Teresina, mas quando eu chegar eu vou ir. E sou o pastor, me desculpe, sou da Teresina. Não, mas não, eu vou hoje mesmo. Chegar eu vou conversar com você. O comércio dele, ele pegava 3 ruas. Quando nós chegamos, ele disse: está vendo aqui? Não entra um pé de cristão. Toda vez que vem uma missionária de São Paulo na minha casa, isso ele contando, é uma mulher de Deus. Será que é? Ele dizendo: toda vez que essa mulher vem na minha casa, que ela sai, as portas do meu comércio fecham. E agora eu estava clamando a Deus, e Deus mostrou que era para me procurar o Senhor, e eu estou me procurando. Eu disse: pois tudo bem, vamos fazer assim, 3 dias nós vamos fazer, que levantar com um clamor de madrugada, 5 horas da manhã, ou era mais cedo, 5. Ele disse: pastor, o senhor vem? Vem. O senhor faz isso bem, pastor? Faço. Nós marcamos. Quando eu fui lá, primeira vez, fizemos o clamor. Quando foi umas 9 horas, ele me ligou: pastor, vem aqui sobre uma coisa. Quando chegou lá, estava cheio de gente. Estava aí. Fizemos a segunda vez, fizemos a terceira. Quando foi no sábado, eu ungi todos os funcionários, que ele tinha mais de 100 funcionários, entre aqui e o bar, ungimos todos. Quando foi no domingo, eu gostava de fazer comprar por causa das frutas, e nós chegamos lá, ninguém entrava. Ninguém conseguia entrar, lotado. Aí eles disseram: olha, pastor, foi quebrado. Então preste atenção, cuidado, que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor é de Deus, né? Tem muita gente falando Senhor, Senhor e não é de Deus. Cuidado com isso. Mas o que aconteceu? Eu sempre digo: o que aconteceu? Deus estava mostrando para esse homem o caminho, e ele se empolgou. Depois foi o que ele fez: ele criou uma igreja para ele, fundou uma igreja, trouxe um pastor de fora, gastou um absurdo e terminou falindo, o comércio faliu, acabou, voltou para a estaca zero. Muitas vezes Deus mostra e a pessoa não consegue enxergar. Então, meus amados, isso que eu estou contando para você é fato, não está com muito tempo não. Até o casamento dessa pessoa acabou, né? Então, já quando ele entra na vida da pessoa, a bagaceira é grande. Mas o que me chama a atenção nesse testemunho é que ele percebeu que o que estava acontecendo com ele não era uma coisa normal. Porque ele poderia achar que era a dificuldade do tempo, era o momento, era a situação financeira, mas ele viu que ali era um problema espiritual. Clamou a Deus e o problema foi resolvido. Ele não teve sabedoria para se chegar à pessoa que deveria ajudá-lo. Aí já é outra coisa. Mas Deus, Ele sempre está colocando diante de nós, né, abrindo os nossos olhos e mostrando. Cabe nós entendermos isso. Cabe nós dizer: ó, isso aqui é algo diferente. Então é por aqui. Deus está mostrando isso. Era o que Deus estava falando com Abraão, direcionando, alimentando, porque ele estava triste. E aí chegou o momento em que ele realmente depois, ele teve um filho com Agar, né, Ismael, né, que era o filho da desobediência. Como assim? Nem tanto, porque naquela época, nos árabes, tinha um hábito que o homem podia ter mais de uma mulher, e era uma coisa lícita ainda hoje. Um dia desses eu assisti um casamento de um homem casando com 2 irmãs. Para eles é normal, é da cultura deles. Então, depois, quando Jesus vem, aí começa a dizer que está tudo errado e que cada homem devia ter só uma só mulher e por aí vai. Então, para Abraão, ele deitou com a escrava a pedido da própria esposa para ele ter um filho, porque ela era estéril.
E pagou muito caro por isso. Depois é que nasce quem? É que nasce Isaac, né? Quando Ismael já era grande. E aí começou o atrito na casa de Abraão, por causa que Isaac era o filho da promessa, mas Ismael era o primogênito de Abraão. Então, da hoje existe esse conflito. Os árabes, essa briga que tem entre os árabes e a Palestina e Israel, é porque os árabes, os palestinos, eles dizem que o primogênito de Abraão era Ismael, e eles são descendentes de Ismael. Então, quem são herdeiros da promessa são eles, e não Isaac. Mas nós já acreditamos que o primogênito de Abraão, no caso, é que Deus ia considerar com a sua mulher, que era Sara, e não com uma escrava egípcia, né? E aí começou todo o problema, e por causa dessa desobediência de Abraão, o mundo ainda vive em conflito, essas guerras entre os palestinos e Israel, e só faz parar essa guerra, eu já falei isso, quando o anticristo vier reinar, que ele vai gerar paz entre os palestinos e Israel, e aí é onde a igreja vai subir, porque aí começa o reinado do anticristo. Se prepare e fique atento. No dia que assinaram o tratado de paz entre os palestinos e Israel, e vai acontecer, porque a Bíblia fala disso, nesse dia você se prepare que a igreja será arrebatada, porque começou o reinado do anticristo, porque o homem que conseguir esse tratado de paz, esse é o anticristo, e ele vai reinar sobre o mundo, e o mundo já está se alinhando para o reinado do anticristo. Isso é fato, né? Mas nós não vamos falar disso aqui. Estamos falando que Deus ele restaura as fontes. Então Deus, todo o tempo, Deus aqui estava restaurando o sonho de Abraão. E depois nós temos aqui Deus restaurando os sonhos de Davi. Davi chega em Ziglag. Quando ele chega, os amalequitas tinham entrado na cidade dele e tinham destruído a cidade, levou todas, inclusive as duas mulheres de Davi, e todas as mulheres e todos que estavam na cidade levaram preso. Quando Davi chega com o seu exército, começou, todo mundo chorou, a cidade queimada, destruíram tudo, e os soldados de Davi começaram a se revoltar contra ele e queriam matá-lo. Quer dizer, Davi chorando porque as suas mulheres tinham sido levadas presas, cativo pelos amalequitas, e os soldados de Davi revoltados com ele porque as suas esposas também tinham ido juntos e achando que Davi era culpado. Mas Davi, no momento de desespero, Deus chega e fala com ele, né? Diz: vai atrás, levanta, para de chorar, levanta aí e vai atrás dos amalequitas. E aí Davi ainda até questiona: mas será que nós vamos acompanhar? Sim, Deus fala com o coração dele: marche. E aí Davi pega 600 homens e parte na velocidade, correndo atrás dos amalequitas. Aí depois 200 cansam, fica só 400 e eles alcançam os amalequitas e desce o fio da espada, mata todos e trazem todo o povo que estava preso. Então Deus deu a vitória. Mas foi fundamental para um homem que ele encontrou, que era um servo do seu amalequita, e eles cuidaram, deram alimento para ele, já estavam morrendo de fome, e aí o homem disse para onde eles estavam indo, e aí foi o que fez com que Davi alcançasse, né? E foi vitorioso. Então Deus, ele sempre está nos alimentando o sonho, e ele sempre, não adianta você ficar chorando, se lamentando por algo que não deu certo, por algo que deu errado. Levante a cabeça e comece a lutar. Se não deu certo, tudo bem, vamos para outra. Não adianta você ficar se lamentando: meu Deus, como eu falei hoje para uma pessoa, você não pode mudar o passado. O que passou, passou. É por isso que Jesus, nunca, em momento algum, ele olhou para o passado de ninguém. Deus não olha para o passado de ninguém. Jesus não olhou para o passado de ninguém. Por quê? Porque o passado você não pode mudar. Mas você pode mudar o quê? O presente. E em função do meu presente, eu mudo o meu futuro. Aleluia! Glória a Deus! Agora, eu deixei por último, e o que mais me chama a atenção,
Foi o caso aqui de Jesus. Lucas capítulo 24, ele diz assim: e ele diz: por que estáis perturbados? Por que sofre tais pensamentos ao vosso coração? Veja as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e veja, pois um espírito não tem carne e nem tem ossos, como veja eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Disse: Jesus tinha ressuscitado, mas o discípulo não sabia, né? Ele foi morto, foi enterrado, e o corpo depois, quando vão lá no túmulo, não estava. E aí ficou aquela tristeza, né? E eles ficaram com a morte de Jesus, ficaram todo mundo sem ter o norte, porque eles seguiam a Jesus, que era o mestre, e agora o mestre morre. Então é natural e é normal, quando você tem alguém que você segue, que essa pessoa morre, você fica sem norte, você fica perturbado, você diz: e agora? Como é que vai ser? Então assim estavam os discípulos reunidos, sofrendo, chorando, uns já tinham ido embora e outros dizendo: e agora? O que será de nós? O que nós vamos fazer? O mestre morreu, mataram, e agora? Vamos fazer o quê? Então estavam todo mundo desnorteado, todo mundo perturbado. E aí Jesus chega, de repente, se materializa no meio deles e diz para eles: sou eu. E aí ficaram com medo. Diz: não é um espírito. Veja, eu tenho carne, eu tenho ossos, olha minhas mãos, olha os meus pés, os buracos nas mãos, nos pés, sou eu. E depois ele até come peixe e favo de mel com eles. Ele diz: olha, mostrando isso para eles, que era ele mesmo. E aí ele diz: por que esses pensamentos negativos? Eu estou aqui. E aí Jesus vem e passa ainda 40 dias antes dele ser arrebatado aos céus. Ele fica 40 dias ensinando os discípulos, motivando, orientando, porque muitos deles tinham Pedro, já tem que pescar. E aí Jesus chega e diz: não, Pedro, quieta, eu quero que você pesque homens, não é peixe não. Eu não passei esse tempo todo ensinando você para vocês voltarem a pescar peixe. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Então, gente, aqui nós estamos vendo que Jesus levantou a moral daqueles homens, e aqueles 12 homens incendiaram o mundo. E aqueles 12 homens, eles derrubaram as estruturas do Império Romano, que foi o maior império que o mundo já conheceu. Aqueles 12 homens que tinham uns que eram indoutos, não tinha cultura, mas com a chegada do Espírito Santo, que Jesus enviou o Espírito Santo, e com a chegada do Espírito Santo, aqueles homens começaram a falar em línguas, e na língua de cada pessoa que estava ali. E aí as pessoas se convertendo, porque eu sei que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que esse Espírito Santo está aqui. Ele está aqui e vai continuar alimentando os nossos sonhos, alimentando a igreja, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Mas Ele está aqui também nos direcionando, nos capacitando. Se estamos tristes, Ele está aqui para nos animar. Se estamos desnorteados, Ele está aqui para te dar um norte, te dar uma direção, para dizer: levanta a tua cabeça, anda, porque você está de cabeça baixa. Tenha ânimo, acredite que Deus, Ele está aqui para restaurar os nossos sonhos. O dia mais difícil para mim foi há 3 anos atrás, quando o médico chegou para mim e disse: Afonso, o teu caso é câncer. E aí, meu amigo, quando a pessoa diz para outro que ele tem câncer, aí eu digo, meu amigo, aí eu acabo tremendo na base. Aí é a hora de você ter fé, porque se não tiver fé, você
Eu nunca vou me esquecer aquele dia. E ainda o médico era muito duro. E eu disse para ele, doutor, mas tem um amigo meu que o filho dele é médico. E ele disse que só esse nome era feio câncer. Mas câncer de tireoide é 100% de cura. Então eu posso ficar tranquilo, né? Ele disse isso. Disse. Ele disse, ele está enganado. Eu tenho um paciente de 32 anos que vai morrer com câncer de tireoide. Eu tinha na época 55? 56. O cara com 32 anos ia morrer com câncer de tireoide ou com 56? Aí, eu nunca me esqueci, quando o teu carro está ali, o carro está aqui estacionado no estacionamento não, no hospital, Santa Maria. Ele disse, não, pode ir a pé. Vá, fala com a doutora Benedita aqui na Bionuclear, e depois que você fizer um tratamento com ela, você volta para mim. E eu vou te liberar só por 5 anos. Aqui passou um fio na minha vida. Eu digo, e agora? O que adianta você pode ter um bom emprego, ter plano de saúde, ou ter o que tiver? O que adianta diante da morte? Aí diante da morte iminente, aí é a hora do cara agir a fé. É a hora de você acreditar em Deus. É a hora de você dizer, não, eu tenho um Deus e eu vou passar por isso aí. É mais uma luta que eu vou enfrentar e vou ser vitorioso. E assim foi. Eu me lembro que ele disse que era para mim dirigir só depois de 2 meses. O outro dia que eu estava operado, eu estava dirigindo. Para me louvar, só depois de 6 meses, com 60 dias eu estava cantando aqui na igreja e pregando. E ela contava para a igreja e não acreditava. E disse, rapaz, eu não acredito. Doutor, ele já está cantando, louvando e pregando na igreja. Mas rapaz, você está doido. Não senti nada, graças a Deus. O que é isso? É porque eu sou super-homem? É o poder de Deus que está sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Então Deus, Ele restaura os nossos sonhos. Deus, Ele sempre está fazendo isso. O Espírito Santo está aqui, exatamente fazendo isso. Porque se não fosse o Espírito Santo aqui, a igreja de Cristo já não existiria mais, o mundo já teria destruído esta igreja. Mas eu continuo dizendo, pode se levantar, o demônio que se levantar, o capeta que se levantar, mas esta igreja ela vai marchar vitoriosa, porque ninguém pode parar a igreja de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, para fazer o quê? Para sempre restaurar os nossos sonhos, quando estivermos cabisbaixo, quando estivermos achando que fomos derrotados, o Espírito Santo está aqui, para restaurar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Eu quero dizer que se ele morreu, ou se ele está perto de morrer, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui para restaurar o teu sonho. Ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para dizer que é possível sim. A cura é possível. O milagre é possível. Nós servimos um Deus de milagre. Eu tenho visto muito, eu fico assim, meu Deus. No dia de hoje, eu vejo pastores que não têm unção, pastores que não têm dom de cura, não têm dom de nada, e aí fica criticando os que são usados por Deus. Eu fico assim, eu digo, meu Deus, isso é terrível, porque eu não tenho que ter inveja, eu não tenho que criticar, eu tenho que glorificar. Se alguém tem um dom de cura, eu dou mais glória a Deus, aleluia, porque tem alguém que Deus está usando. Mas nós estamos vivendo uma época de ciúmes, uma época onde as pessoas, quando alguém tem um dom e que Deus está usando os outros que não têm, fica puxando o tapete, dizendo é o diabo, assim como fizeram com Jesus, assim como fizeram com ele. Isso é mentira, isso não é verdade, isso não existe. Pois estou dizendo aqui para você, eu sou um milagre de Deus. Se você não acredita em milagre, olha para mim. Eu estou para ser padre. Uma pessoa está para ser padre, para ser pastor. Eu sempre dizia que eu nunca seria crente. Mas certa vez uma pessoa profetizou, eu estava no consultório odontológico, fazendo tratamento dentário, e a pessoa profetizou que eu seria crente. Eu saí de lá zangado. Eu, crente? Você nunca vai ver isso na vida. E aí, hoje eu sou pastor.
Sou crente e não por orgulho, mas por graças a Deus. A graça de Deus me alcançou. E eu estou aqui exatamente para ajudar outras pessoas. E faço isso por amor, que é o mais importante. É quando nós fazemos a obra por amor. Nós sentimos a responsabilidade, sentimos que temos que fazer esta obra. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o fim. Mas não é por isso que nós vamos baixar a cabeça. Ninguém nunca viu tantos sinais. Ninguém nunca viu, principalmente esse ano de 2020. Os sinais estão ali. Tudo o que aconteceu não aconteceu à toa. Não foi um acaso. Essa Covid-19 que derrubou todas as bolsas, todas as economias, não foi por acaso, né? Mas está aí, né? Para mostrar que a igreja vitoriosa, a igreja de Cristo, ela continua de pé. Das primeiras coisas que os governos botaram aí foi para as pessoas não irem para a igreja. Uma das primeiras coisas para trabalhar era o pessoal fechar as igrejas. É interessante, né? Se a gente está fazendo tomar, aí fecha a igreja. Olha só isso, né? Olha só como tudo isso tinha um propósito maligno e que muitas vezes nós precisamos ter cuidado. Amém? Mas eu quero te dizer que o Deus que restaura sonhos, Ele está vivo e com muito poder. Ele diz: eu sou o que vivo. Ele está vivo. E eu tenho, né, as chaves do inferno. Ele pegou nas suas mãos. Está com Ele, né? E Ele está vivo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna e a vida abundante. Que é o mais importante. Vivermos aqui, vivermos com abundância. A abundância não é acúmulo de riqueza. Vida abundante é eu ter o suficiente para ter qualidade de vida. Vida com qualidade. Porque eu conheci um senhor muito rico. Tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Gastou tudo e já morreu. Até por causa do uísque, tomava muito uísque, já morreu, né? Ficou a riqueza aí para os filhos disputar. Então veja só, a abundância não é isso. A abundância, a vida abundante que Jesus promete é eu ter qualidade de vida, eu ter o suficiente para viver e viver bem. Isso é a vida abundante. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa terra para restaurar os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos para este ano? Quais os teus sonhos lá do ano passado ou do ano 2019? 2019 que você deixou morrer, ou que você deixou de lado. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para restaurar os teus sonhos. Ele está aqui para te dar vitória. Ele está aqui para te mostrar que é possível sim viver com qualidade de vida. E eu pensei, tirar um pedaço de mim, eu disse, acabou o homem. Eles tirar a tireoide, como é que eu vou viver? Então, alguém dizia nas internets aí da vida, né, que as pessoas que viviam formigando, as pessoas que tinham formigamento, é calor, vivem com meio mundo de problema. Eu, graças a Deus, estou com 3 anos, estou bem, eu acho que muito mais saudável do que quando tinha tireoide. Amém? Glória a Deus. Isso sabe o que é? É o poder de Deus. Esse restaura sonhos. Meu maior medo era com relação à minha voz, porque tem pessoas que fazem essa cirurgia. Um dos médicos que eu fui, eles que eu podia perder a voz e se respirar com um aparelho na minha traqueia. Eu digo, o quê? Pode acontecer isso. Aí eu saí desse médico, não quero mais nem conversar com ele. Aí fui para outro, até que eu tive coragem desse que me operou. Mas está aqui. Quando ele chegou no outro dia, eu já estava falando normalmente. Ele se assustou. Quando ele foi puxar um rolo de mangueira que ele tinha deixado de mim, ele foi puxar, ele disse assim, e ele já estava falando bem. Já estava falando normalmente. Glória a Deus. Então, meus amados, isso aqui é para mostrar que existe um Deus. E Ele está aqui através do Espírito Santo para restaurar os teus sonhos. Para restaurar os teus sonhos. Quais os teus sonhos? É a tua família na presença do Senhor? Deus pode fazer isso.
Qual o sonho que você quer que seja restaurado? É a vida financeira? Deus pode fazer isso. É o teu negócio? Deus pode restaurar. O que é que você... É a tua saúde? Deus pode restaurar. Qual é o sonho que você quer que Deus restaure? Eu quero dizer para você que Jesus, ele disse lá para Pedro: se tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, nada é impossível. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando eu creio, tudo se torna possível para mim. Não tem nada. Tudo é possível. Creia, acredite. Acredite que isso é verdade. Acredite no poder de Deus. Acredite que para Deus não existe nada, nada que Ele não possa mudar qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja. Você pode dizer: ah, pastor, mas esse meu problema Deus não pode resolver. Eu digo para você: pode. Pode ser o problema que for. Eu já pessoas me procuraram com um problema que a pessoa disse assim: esse problema aqui eu aposto. Uma certa vez um casal me procurou, um casamento destruído, e aí uma pessoa que sabia do problema disse: não tem padre de velho, reza de padre velho que salva esse casamento. Eu digo: reza de padre não, mas a oração do pastor vai mudar isso aqui. A pessoa disse: eu aposto. E aí nós começamos com a oração, Deus restaurou o casamento e ainda deu um filho. Ele já, seus 50 anos, mais de 50 anos, e ela nova, ela bem jovem, né? Na época ela tinha 25, parece, ou 24 anos, uma coisa assim. E ele já com seu mais de 50 anos, e ainda tiveram filhos, para abençoar o casamento salvo. Amém? Então tudo é possível naquele que ela acreditou e o casamento foi salvo. Depois eu falei para a pessoa: e aí, tu não disse que não tinha quem salvasse esse casamento? E aí? Então, para Deus nada é impossível. Pode ser o problema que for, tudo é possível quando nós colocamos na presença do Senhor. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Fique de pé, nós vamos orar por sua vida.